Marcos, capítulo 15. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocaram uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Se você diz. Os principais sacerdotes derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. Pilatos insistiu: Você não vai responder nada? São muitas acusações. Mesmo assim, ele ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. Na ocasião, havia outro prisioneiro chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato num levante contra Roma. A multidão logo iria apresentar seu pedido, e Pilatos se antecipou a eles. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? O governador sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: Então, o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o! Pilatos objetou: Mas por qual crime? Contudo, eles gritavam ainda mais alto: Crucifique-o! Pilatos atendeu ao pedido da multidão. Libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio, chamado Pretório, e reuniram uma tropa inteira. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então, começou a zombaria. Viva o rei dos judeus! Eles lhe batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele, como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram de novo com as suas roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Um homem estava passando de volta do trabalho, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa colina da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficaria com suas roupas. Jesus foi crucificado às 9h da manhã. A acusação, o rei dos judeus, foi escrita numa placa. Com ele crucificaram 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder. Salve-se! Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz! Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é mesmo o Messias, o rei de Israel? Então, desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participavam da zombaria. Então, do meio-dia às 3h, toda a terra ficou na escuridão. Cerca das 3h, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: Ele está chamando Elias.
Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu-o de beber a Jesus e disse: Vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí. E depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: Ele era o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam à distância. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do jovem Tiago e de José, e Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o seguiam e serviam e tinham vindo com ele para Jerusalém. Mais tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, apareceu José de Arimateia, membro respeitado do concílio judaico. Ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Enchendo-se de coragem, procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos duvidou que ele tivesse morrido tão rapidamente e mandou o capitão verificar se Jesus estava de fato morto. Com a garantia do capitão, ele entregou o corpo a José. José havia comprado um lençol de linho. Depois, envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha. Pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram o sepultamento. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras: Quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada. Era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco, assentado à direita. Ficaram muito assustadas. Então, ele lhes disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio. Agora podem ir. Digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Vocês o verão lá, exatamente como ele disse. Elas saíram o mais rápido que puderam, nervosas e ainda um tanto atordoadas. Amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu bem cedo, na manhã de domingo, para Maria Madalena, a quem havia libertado de 7 demônios. Ela procurou os antigos companheiros na fé, chorando, e deu a notícia a eles. Quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram nela. Mais tarde, ele apareceu de forma diferente a 2 deles que caminhavam pelo campo. Eles voltaram e contaram aos demais, mas estes também não acreditaram no relato. Depois disso, quando os 11 estavam jantando, ele apareceu e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que o tinham visto ressuscitado. Então, ele ordenou: Saiam pelo mundo. Vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Estes são alguns dos sinais que acompanharão os que crerem. Eles vão expulsar demônios em meu nome, falar em novas línguas, pegar em serpentes e até beber veneno sem que nada lhes aconteça. Também vão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Então o Senhor Jesus, depois de orientá-los, foi elevado ao céu e assentou-se ao lado de Deus no lugar da mais alta honra. Os discípulos saíram por toda parte pregando. O Senhor trabalhava com eles
confirmando a mensagem com provas inquestionáveis.